Seu filho começa a agir de maneira estranha, sendo violento e falando coisas estranhas. Após tentar entender o que estava acontecendo, acaba descobrindo algo muito mais sinistro do que se imaginava, pois seu passado está mais presente do que se imagina. Galera, mais um lançamento no canal, e dessa vez eu vou te mostrar como derrotar o amigo imaginário demoníaco em Amizade Maldita. Então, para não ser assombrado por ele, faz o seguinte: se inscreve no canal e já deixa o like, e se você vê alguém conversando com a parede ou no escuro sozinho, dá uma na nuca e dá um banho de sal grosso. Agora, bora pro vídeo. Tudo começa com uma família aparentemente normal e feliz, até que Josh começa a brincar pela casa e a falar com seu amigo imaginário chamado Z. Até aí ninguém notou nada de estranho. Beth, depois de alguns dias, percebe que está acontecendo alguma coisa estranha, pois ele não para de conversar com esse amigo e ela sente como se estivesse sendo observada dentro de casa, mas seu marido diz que é coisa da cabeça dela. Assim, eu não sei vocês, mas vocês percebem que nesses filmes de terror, com criança, sempre é a mãe que descobre o que está acontecendo e o pai é meio lerdo e cético. Só acredita quando o demônio aparece na frente dele dando um beijo. No dia seguinte, Beth é chamada na escola e a professora diz que Josh será suspenso por tempo indeterminado, pois ele já havia recebido muitas advertências por agressão e xingamentos, e ninguém fez nada sobre isso. Ela recebe os papéis com as advertências e todas assinadas pelo seu marido, que não contou nada do que estava acontecendo. Cara, na boa, como que é possível que o garoto está xingando e batendo em geral na escola e o pai está encobrindo, pois acha que é uma fase? É por isso que está cheio de valentões por aí, e o pior de tudo, que ele tem apenas 8 anos. Eles levam Josh no psicólogo da família, e ele diz que ele está criando esse amigo imaginário pois estava se sentindo sozinho, e é uma forma de chamar a atenção dos pais. Caraca, na boa, esse moleque deve estar de brincadeira. Ele começa a conversar com o diabo para chamar a atenção dos pais? Na minha época eu chutava a bola na janela do vizinho e recebia toda a atenção dos meus pais, com o chinelo e o cinto na mão. Quando eles estão indo embora, Josh chama o amigo dizer, e o psicólogo olha com uma cara estranha como se conhecesse aquilo. Durante a noite, Beth escuta um barulho em casa e vai ver onde Josh estava, e o encontra na cozinha com um facão de 12 polegadas de churrasco. Isso para fazer um pão com ovo, e diz que o Zé estava com fome. Tá maluco, se eu encontro aquele moleque com aquele facão, dou logo 3 tapão para ele ficar ligado. Já falei para ele usar o machado que fica debaixo da pia? Moleque lerdão. No dia seguinte, para amenizar tudo o que estava acontecendo, eles decidem ir no parque para brincar um pouco e distrair a mente. E quando ele está dentro do tobogã, ela vê um demônio ardiloso, bicho ruim, Macarena, brincando com o garoto. E corre para ver o que era, e ele estava fingindo que estava desmaiado. Na boa, esse moleque já tá passando dos limites para mim. Duvido que depois de bater e xingar os coleguinhas e professores na escola, que minha mãe me levaria para brincar. Não levava nem quando fazia tudo certo? Josh começa a ficar mais concentrado na ideia de ajudar o Z e começa a colocar comida para ele e fazer tudo em dobro. E seu marido ainda fica zoando, fingindo que ela estava vendo coisas. No dia seguinte, sua mãe está morta no quarto, pois estava bem velhinha. E ela começa a pegar algumas coisas no porão para se livrar e um brinquedo velho começa a apitar e apertar o botão Z, mesmo quebrado. Beth, para tentar ajudar o filho, começa a ligar para várias crianças do colégio, mas todos desligam após saber que era ele. E ela vai na casa de um coleguinha para saber por que todos estavam evitando eles. E quando Beth está conversando com a mãe de um dos coleguinhas, vê uma cena tensa, pois o garoto é empurrado da escada e o garoto cai que nem merda no chão, enquanto Josh está olhando com uma cara de maníaco e só diz que foi o Z que mandou fazer. Galera, com todo respeito, posso até acreditar que foi o amigo demoníaco imaginário dele que mandou fazer aquilo, mas se ele escolheu fazer é porque ele é ruim, e ele nem liga quando acontece alguma coisa. Mesmo depois disso tudo acontecendo, os pais preferem pensar que foi apenas um acidente e tentam agir normalmente para não o assustar. E ela decide o dopar com alguns remédios para ele dormir cedo, e quando vai o chamar no quarto, tem um desenho de um monstro enorme na parede pintado de preto. Meu irmão do céu, se eu chego naquele quarto e vejo aquilo de noite, primeiro eu dou um infarto e uma falecida de leve, depois eu volto à vida e dou uma surra naquele garoto. E faço ele limpar aquilo com a língua, porque não é possível, esse garoto deve ter merda na cabeça. Durante a noite ela não coloca um prato na mesa para o espírito maligno sentar, e Josh fica bolado. No outro dia ela vai com a sua irmã na casa de sua mãe para buscar algumas caixas, e encontra uma fita cassete. E quando está procurando Josh pela casa, o encontra no quarto onde a velha morreu, e ele está olhando para o alto e conversando com alguém.
Ela coloca a fita pra tocar e percebe que quando ela era pequena, também tinha um amigo imaginário chamado Z, mas ele sumiu quando ela esqueceu dele. E Josh apareceu passando mal por causa do remédio que ele tomou e seu marido fica irritado por não contar que ia fazer isso. Galera, beleza, vamos lá. Vou te mostrar alguns pontos que já resolveriam isso, depois passo mais alguns. Acho que o que eu faria de principal seria dar uma surra nele, pra ele parar de palhaçada. Pra mim é falta de surra, pois se eu colocasse de castigo, ele ia ficar brincando com o demônio no quarto. Caso isso não desse certo, provavelmente levaria ele pra igreja ou para um solo sagrado, pois a entidade não poderia o seguir, ou então seria destruída. E lá dentro aproveitaria para fazer um exorcismo, algo que afastasse aquele espírito. Durante a noite, Beth escuta alguns sons e o brinquedo de música começa a soletrar algumas letras misteriosamente, formando uma palavra. E não sei porquê, com que lógica, ela decide repetir as palavras pelada dentro de uma banheira com tudo escuro. E acho que você já pode imaginar quem apareceu para dar oi, né? E já te falo que não fui eu. E quando ela conta pro marido que quando ela era pequena o bicho já havia sido amigo imaginário dela também, ele acha que ela estava apenas delirando. E logo depois o psicólogo liga para ela e diz que quando ela era pequena, ele havia tratado ela também, pois elas estavam passando pela mesma coisa. Mas ela dizia que o amigo imaginário queria casar e ter filhos com ela, e por isso ele voltou e está usando o filho dela para atingi-la. Agora vem aquele momento padrão dos filmes de terror, quando a protagonista tenta ligar pro marido para avisar que eles estão correndo perigo, mas ele não vê o telefone tocando. E quando ele está andando dentro de casa, encontra um outro desenho bizarro na parede, e tudo começa a piscar em volta, o bicho sai da parede e mata o cara. Na boa, eu já não sei nem mais do que acreditar, papo 10. Parece que nesses filmes, nego não sabe se defender. No momento que o bicho viesse pra cima de mim, eu daria uma porrada tão forte que o bicho ia apagar o desenho na parede e pedir desculpa. Quando ela chega em casa, está tudo pegando fogo. Ela pede para o Z soltar seu filho e em troca ela ficaria com ele no lugar. E ela consegue pegar a criança. Se passa um tempo, ela deixa Josh com a irmã, já que o marido, que era mais inocente, morreu. E ela vai para casa da mãe que morreu viver com um bicho. E lá começa a ficar maluca, pois fica brincando com ele de pique-esconde e o alimentando como se fosse uma criança. O psicólogo aparece lá para ajudar, mas ela o expulsa para que ele não seja morto. Galera, esse cara pra mim é o primeiro psicólogo normal dos filmes de terror. A maioria tudo cético, mas no caso dele, ele acreditava mais do que ela que o Z era real, e realmente queria ajudar. E nem tive mini infartos toda vez que o demônio aparecia de fundo. E agora, para descontrair, uma cena que vai deixar vocês pensando no que pode ter acontecido. Ela está deitada e o bicho aparece atrás dela na cama e joga o lençol por cima. Me diz aí o que você acha que aconteceu. No dia seguinte, ele destrói seu celular para que ela não se comunique com ninguém e coloca um vestido de noiva para ela usar. E eu acho que depois da última cena, eu acho que eles não vão ter problemas com o filho, né? Ela consegue distrair o bicho e liga pra casa pra falar com o filho. E o desgracento tem coragem de falar que ela roubou seu amigo e desliga na cara dela. Depois dessa, eu deixava o bicho levar o garoto. Palhaçada, nego ingrato. Tô começando a achar que o amigo Z que era a vítima. No final, ela tenta se falecer no ventilador e o filho é quase atropelado pelo trem, mas ela não morre e só fica catatônica, e o Z ainda está vivo. E ainda deu trabalho para a irmã cuidar da criança do demônio e da velha catatônica. Agora vamos derrotar esse bicho. Assim como eu disse, para mim é uma entidade do mal, então provavelmente Sal conseguiria afastar ou prender em algum lugar. Eu a trancaria no quarto e jogaria água benta para todo lugar, até ela falecer. E se ele viesse para cima de mim, eu usaria a técnica da capoeira dos céus e daria só as pernadas santas no quengo dessa desgraça. Assim, daria pra internar o garoto também, se o bicho o seguisse, daria tudo de bom. Ou então ela poderia se falecer, pois o bicho só tinha força por causa da cabeça dela. Se eu fosse ela, iria pra Universal fazer quebra de maldição, pois lá o encosto sai na marra. É, galera, essa é a minha solução. Quero ver esse Z voltar. Vai voltar só depois que eu terminar o alfabeto, mas vou terminar nele na porrada mesmo. A de armlock, B de bicuda e C de cotovelada. E assim vai. Quando chegar no Z, o bicho vai pedir arrego. E se você não quiser enfrentar a fúria do meu jiu-jitsu, se inscreve aí com o sininho ativado e deixa o like. Senão vou virar seu novo amigo imaginário. E eu não sou imaginário não, sou bem real. Achou que eu tava brincando? Ah, e galera, estou agora com conta no site Roxinho de Jogos e vou começar a fazer lives por lá. Então já sabe, né, bebê? Não perde. Agora vou nessa. Beijos, abraços e fui!